Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência, né, ao nosso conteúdo de figuras de linguagem. Expliquei a primeira parte, tá? Que é de extrema importância para vocês, para nós, na verdade, porque nós utilizamos no nosso dia a dia todas essas figuras de linguagem e tem várias outras que nós utilizamos também. Porém, gente, tem nomes, né? O que confunde muito na língua portuguesa são essas nomenclaturas que tem, né? Esses vários nomes, né? De coisas que nós utilizamos no nosso dia a dia, mas tem um nome específico, certo? Então vamos lá. Figuras de linguagem, parte 2. Vamos para a nossa próxima figura. Olha só um outro exemplo de figuras de linguagem. Esse aqui vocês utilizam no dia a dia de vocês, eu utilizo no meu dia a dia demais. Sempre utilizamos esse tipo de figuras de linguagem. Eufemismo é uma figura de linguagem ou de pensamento que nós falamos, caracterizada por suavizar informações do enunciado, informações as quais são expressões que nós utilizamos, certo? Então, portanto, ela é usada principalmente em contextos formais e em situações em que o enunciador pretende ser agradável. A pessoa que quer ser agradável com a outra utiliza-se muito o eufemismo. Olha só o exemplo que nós temos aqui. Cadê? Ele prefere dizer que determinada pessoa passou desta vida para uma melhor, né? Em vez de falar que a pessoa morreu. Olha só, fala assim para vocês, gente, o João morreu. Hoje não terá aula porque o João morreu. Fica impactante, fica algo desagradável de falar. Mas eu chego e falo assim, pessoal, hoje não terá aula porque infelizmente João partiu dessa para uma melhor, né? João foi morar com Deus. João bateu as botas, que é um termo muito utilizado por nós também. Ó, fulano bateu as botas, morreu. Automaticamente o outro vai saber. São palavras que utilizamos para suavizar expressões. Olha essa aqui. Pessoas da terceira idade sofrem com a estrutura das grandes cidades. Terceira idade é o mesmo que pessoas velhas, né? Tem pessoas que não gostam de falar que ela é velha, tem pessoas que gostam de falar que é da terceira idade ou da melhor idade que eles falam, né? Também. Mas é uma expressão, é uma palavra, né, que eu utilizei para suavizar uma expressão. Olha o outro. Reconheço que minha filha é estressada com as pessoas. Estressada foi utilizado aqui para falar que a pessoa aqui, ó, a filha é o quê? Grosseira, mal educada, mas eu utilizei a palavra expressada, né, para não falar que a filha é grosseira, mal educada. Suavizou a expressão? Suavizou, tranquilizou. Olha o outro. João sempre foi cheinho, puxou ao pai, né? Esse cheinho aqui é o mesmo que gordo, né? Nossa, fulano, você tá tão cheinha, né? Não, você tá gorda mesmo. Mas se você fala pra pessoa que ela tá gorda, ela vai se sentir, né, ofendida. Mas se você fala, ó, oh, né, você tá cheinha, né? Vamos fazer um regime aí, ela já não vai ficar tão grosseira aquele termo ali, certo? Às vezes até nós mesmos olhamos no espelho e falamos, nossa, mas eu tô tão cheinha, né? Eu tô gorda mesmo. Mas o termo cheinho aí, fofinho, é muito utilizado por nós. Esse aqui, ó, todo mundo utiliza ele. Olha o outro. O vereador foi preso por desvio de dinheiro. Opa, desvio, gente? Isso aqui utiliza-se muito, né, em noticiário. Desvio não, foi o quê? Furto mesmo, roubo mesmo. Mas quando fala desvio de dinheiro, fica suave. Pensou o William Bonner dando a notícia ali que o vereador tal foi preso por furto, porque roubou? Não, ele vai falar por desvio de dinheiro, né? Lavagem de dinheiro, menos furto, roubar, né? São palavras que nós utilizamos para suavizar expressões. É igual você falar assim, Fernanda é desprovida de beleza. Fernanda não é bonita, né? Desprovida de beleza. Às vezes a pessoa que não entende esse significado aí, né, vai até achar legal, né? Mas são palavras que nós utilizamos no nosso dia a dia para suavizar um termo que nós queremos colocar ali, certo? Eufemismo nós utilizamos no nosso dia a dia sempre, bem constante, né? Bem presente no nosso cotidiano, ok? Olha o outro, a outra. Olha só, outra figura de linguagem também que nós utilizamos no nosso dia a dia, tá? Porém, a gente nem percebe, né, durante a nossa fala.
Que figura de linguagem é essa? A aliteração. Ela é uma repetição constante de sons consonantais, ou seja, de consoantes. No nosso alfabeto, nós temos vogais e consoantes. Lembra, né? As vogais A, E, I, O, U e o restante são consoantes. B, C, D, F, G, certo? Então, essa repetição constante dentro de letra de poemas, dentro de letra de música, né, chama-se aliteração, né? Quem iria imaginar que um B repetido nas palavras ali dentro dos versos teria esse nome, né? Tem esse nome na verdade. Então, utiliza-se repetidamente os mesmos sons de consoantes nos enunciados para transmitir uma ideia por meio de tal sonoridade. Então, se eu utilizo com frequência esse som consonantal ali dentro de um verso, de uma estrofe de um poema, igual está proposto aqui, vai dar uma sonoridade maior. Olha só. Sino de Belém bate bem, bem, bem. Manuel Bandeira. Esse sino de Belém, ó, bate bem, bem, bem. Belém bate bem, bem. Olha a sonoridade que tem. Então, essa repetição aqui do som, né, da consoante B, que remete ao badalar dos sinos. Ah, professor, mas o sino faz assim, mas eu faço assim, Belém, bem, Belém, bem. Olha o som consonantal que sai aí, tá? Olha o outro aqui, ó. Sussurras sempre segredos soltos, ó. Sussurras sempre segredos soltos. Olha o som consonantal do S. A repetição do S no enunciado acima também é feita propositalmente para criar um jogo sonoro relacionado ao som de sussurro, sussurrar, ó, sussurra sempre segredos soltos. Tá? Então, essa repetição desse som consonantal constantemente em versos e estrofes chama-se aliteração. Aparece muito em letras de música também, ok? Ah, esse aqui é muito facinho. Nós utilizamos no nosso dia a dia também. Onomatopeia. Onomatopeia é uma figura de linguagem que reproduz fonemas ou palavras que imitam os sons naturais, quer sejam de objetos, de pessoas ou de animais. Pessoal, todo mundo já ouviu onomatopeia na vida. Né? Quando vocês estudavam lá, né, na outra escola, não sei onde que vocês estudaram anteriormente, tinha um som que vocês gostavam muito, que era o som do sinal, né? Que era para troca de professor, para o recreio, para ir embora. Então, quando batia o sinal, automaticamente já raciocinava, opa, esse sinal para eu poder ir embora, para ir para o recreio. Então, esses sons constantes que nós temos, que são muitas vezes reproduzidos oralmente ou escritos também, que é o caso que nós vamos ver aqui, chama-se onomatopeias. Onomatopeia, reprodução de sons, palavrinhas que vão imitar os sons naturais. Esse recurso aumenta a expressividade do discurso, motivo pelo qual é muito utilizado na literatura e nas histórias em quadrinhos. Histórias em quadrinhos, quem já leu algum gibi, alguma coisa assim, observa-se muito esses sons aqui. Sock, bem, bife, pof, né? Puff, boom, ó, crash, zoom. Esses sons aqui, quem está lendo a história em quadrinhos, ao ler, né, que tem como fazer a leitura do som, criança repete ele, tá? A criança repete. Nós, adultos, nós não vamos repetir, mas eu sei que zoom é porque algo passou rápido, boom, algo explodindo, né? Bife é um tapa que deu, né? Sock é um soco, tá? Então, esses sons, essa reprodução de som, chama-se onomatopeia. Por exemplo, o som da ambulância. Quando a ambulância faz o som dela, é um som que nós já conseguimos identificar. Ó, aconteceu algum acidente, a ambulância está passando, né? O som do SAMU. Outra, a sirene, né? Ali da polícia, a gente consegue já identificar. Ó, a polícia, a sirene, ó, pega ladrão. Então, eu já consigo identificar. Então, onomatopeias, sons, certo? Sons que nós utilizamos no nosso dia a dia também. Esse aqui é muito legalzinho.
Prosopopeia ou personificação. Gente, todas elas eu gosto. Amo muito figuras de linguagem. Prosopopeia ou personificação. O que é isso, professora? Quando eu falo prosopopeia ou personificação, eu estou atribuindo, né, características humanas a seres não humanos, seres irreais, seres da natureza, né, seres inanimados. Prosopopeia também é entendida como figura de animismo, ou seja, de animação, tá? Pois, como o próprio nome diz, trata-se de um processo de animação dos personagens. Onde que vocês encontram prosopopeia? Em fábulas, quem já leu fábula, ou quem até assistiu filme, né, também de animação, por exemplo, lá no Shrek, tem o burro que fala, não tem? Tem os animais que falam. Falar é característica de animal? Não. É característica de quem? Do ser humano. Mas é colocada em um animal, né? Para poder expressar alguma coisa ali naquele momento. Para dar animação, para dar vida, na verdade. Certo? Então, prosopopeia ou personificação são atribuições de características humanas a esses seres. Olha só um exemplo que nós temos aqui. A Amazônia chora devido ao desmatamento. A Amazônia chora mesmo? Ela cai as lágrimas ali? Não, né? A ação de chorar é praticada pelo o ser humano, pelo homem, né? Quando a gente fala homem, homens, mulheres, crianças, tá? Mas essa característica, que essa atribuição que eu dei de chorar, é porque a Amazônia está sofrendo ali com o desmatamento, né? A floresta está sofrendo com esse desmatamento. Então, esse verbo, né, está relacionado, faz a relação com o sujeito inanimado, ou seja, um ser da natureza, e que é a relação da ação com os seres humanos ou animados, tá? Então, prosopopeia ou personificação, a atribuição de características humanas a esses seres. Olha o outro aqui, exemplo. Essa aqui, a lua me traiu. Tá lá na letra da música, né, da Joelma, lá, quando fala, a lua me traiu, acreditei que era, eu não sei direito cantar ela não, eu sei que a lua trai alguém. Quando eu falo, a lua me traiu, a lua realmente trai alguém? Não. De quem que é a ação de trair? Do ser humano. O ser humano que trai. Que ser humano é esse, professora? O homem, né? Tô brincando, gente. Homens, mulheres, né? Existem vários tipos de traição. Mas quando a gente fala a lua me traiu, né? A lua não trai ninguém. É uma atribuição característica que deu a esse ser. A característica, né? Essa ação de trair é a ação do homem. O homem que pensa, né? Que trai, né? De várias formas. Tem várias formas de traição, tá? Não é só traição entre um homem e uma mulher, não. Certo? Então, prosopopeia ou personificação é essa atribuição de características humanas, de ações humanas, a esses seres irreais, seres imaginários, seres da natureza, ok? Vamos para a próxima, tá terminando. Pleonasmo. Olha só, nós temos pleonasmo que vocês utilizam também no dia a dia de vocês. Pessoal, todas essas que eu peguei aqui de figura de linguagem, nós utilizamos no nosso dia a dia, não tem como a gente fugir. Pleonasmo, ele é um recurso linguístico que utiliza a repetição de um termo ou de uma ideia para dar maior ênfase e clareza. Dependendo do contexto e da intenção do falante, o pleonasmo pode configurar uma figura de linguagem ou um desvio da norma padrão, uma repetição desnecessária que fazemos na nossa fala, tá? Durante a nossa fala. Na escrita a gente consegue corrigir, na fala é mais difícil, porque se tornou um vício de linguagem. Tá? Nós falamos de pleonasmo vicioso, corriqueiro, vicioso. Olha alguns exemplos que eu coloquei aqui para vocês. Eu subi lá em cima para ver o que ela queria. Se eu subir, já vai ser em cima, né? Assim? Mas nós falamos assim: vou subir lá em cima, vou descer lá embaixo, vou entrar para dentro, vou sair para fora. É um vício de linguagem que nós temos. Se entrar, já vai ser para dentro, se sair, já vai ser para fora, se subir, vai ser em cima, se descer, vai ser embaixo, certo? Olha só o outro que nós utilizamos também. Nasceu um menino homem. Essa aqui utiliza muito. Nossa, o seu menininho é homem ou é menininha mulher? Não é assim?
Olha só o outro que nós utilizamos. Ele era o principal protagonista da história. Se é o personagem principal, automaticamente já vai ser o quê? Protagonista. Né? Então, não precisa desse principal aqui. Ele era o protagonista da história. Eu só falar que ele era o principal protagonista da história, eu quero enfatizar, não tem necessidade. Então, o pleonasmo é uma repetição de termos desnecessários. Nós não precisamos de repetir, porém repetimos para enfatizar alguma coisa. Por que eu coloquei esses exemplos aqui? Subir para cima, descer para baixo, menino homem, menina mulher. Porque nós utilizamos nosso dia a dia. Sair para fora, entrar para dentro. Chama-se pleonasmo vicioso, ok? Vamos para o nosso próximo. Antítese. Oh, essa aqui é muito legal. Antítese, eu acredito que seja a última dessa aula. Antítese, palavras de sentidos opostos. Vocês estudaram essas palavras de sentido oposto lá nas séries iniciais. Lembra quando vocês estudaram antônimos e sinônimos? Antônimo, sentido, contrário, sinônimo, né? Palavras que têm o mesmo significado, palavras com escrita diferente, porém significados iguais. Antônimos, significados diferentes, sentidos opostos. Só que nós estamos no ensino médio e ensino médio não utiliza mais antônimo. Ensino médio utiliza-se antítese, que é importantíssima, tem demais dentro de textos literários, poemas, sonetos, canções. Utiliza-se muito a antítese. Então, a antítese é uma figura de linguagem usada para realçar e intensificar o sentido daquilo que se fala por meio do uso de termos com sentidos opostos no discurso. Trata-se, portanto, de uma figura de pensamento, ou seja, aquela cujo efeito dá-se pelo sentido das palavras opostas, as palavras opostas. A oposição de sentido pode ser entre palavras, entre expressões ou mesmo entre as orações. Quando os termos usados aparecem próximos no enunciado, cria-se uma relação que intensifica o sentido do discurso. Olha os exemplos que nós temos aqui de antítese. A sina dos médicos é conviver com a doença e saúde. Doença e saúde são sentidos opostos, não são sentidos iguais, oposto. Ele estava entre a vida e morte. Quais palavras que representam antítese? Vida e morte, sentido oposto. A vida é mesmo assim. Um dia a gente ri, o outro a gente chora. Ri e chora, sentido oposto. Alegrias e tristezas são constantes na vida. Alegrias e tristezas, sentido oposto. A educação é a luz sobre as trevas. Luz e trevas, sentido oposto. Ou luz e escuridão, sentido oposto. O soldado contava suas derrotas e vitórias. Derrotas e vitórias, sentido oposto. O amor e o ódio são sentimentos bem próximos. Amor e ódio, sentido oposto. Belo e feio, sentido oposto. Gordo e magro, sentido oposto. Tá vendo? Que é tudo aquilo que vocês estudaram lá no ensino fundamental. Só que aqui dentro de textos literários, no ensino médio, nós não utilizamos antônimos, nós utilizamos a antítese. Então, tem que ter na minha mente que a antítese é uma palavra de sentido oposto, tá? Antítese, porque vocês vão ver o paradoxo também, que são ideias opostas. Antítese são palavras que representam expressões opostas. Certo? Compreenderam? Qualquer dúvida estarei à disposição. É um conteúdo muito gostoso de trabalhar, muito bom. Nós temos várias outras figuras de linguagem aí, ó, que nós utilizamos no nosso dia a dia, porém elas têm nomes. Por exemplo, vamos só relembrar aqui. Quando eu falo assim, ó,
A batata da minha perna está doendo. Eu estou utilizando uma figura de linguagem, que é a catacrese. Batata, né? Nós temos batata na perna, mas é um termo que foi dado e não tem um porquê desse termo, certo? É uma figura de linguagem que nós vamos ver nas nossas próximas aulas aí. Essas que eu expliquei para vocês agora são figuras de linguagem que estão mais presentes dentro dos poemas, né, de sonetos, da poesia, porque é o nosso próximo conteúdo. Então, não tem como explicar para vocês poemas, sonetos, poesias, sem revisar figuras de linguagem que vocês estudaram lá no nono ano, tá? Eu tenho certeza que vocês viram esse conteúdo proposto, porque é conteúdo do nono ano, certinho? Então, nós terminamos a nossa aula por aqui. Espero que tenha ficado claro. Se não conseguir compreender o conteúdo, pode perguntar quantas vezes quiser, certo? Tchauzinho e até a nossa próxima aula.